Pai, nós não negamos o Teu poder, pelo contrário, nós o confirmamos, porque nós sentimos o Teu poder todos os dias nas nossas vidas. Nós sentimos no consolo quando nos frustramos com os nossos relacionamentos, quando nos frustramos até com as respostas que esperamos do Senhor, quando oramos e a resposta não vem como queríamos. Mas, ó Deus, nós já temos convicção do Teu poder e do Teu amor, independente das circunstâncias. Nós oramos, como orou Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira venha a falhar, ainda que a colheita de milho não seja a melhor de todos os anos, ainda que qualquer coisa aconteça, nós confiamos no Senhor, porque nós temos visto o que o Senhor disse para Marta: se crermos, veremos a Tua glória. Nós temos visto, por isso não negamos o Teu poder e confiamos plenamente no Senhor. Obrigado, Pai, por quem Tu és e por tudo que Tu fazes nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar? Nós chegamos num momento do culto muito bom para nós, talvez para você seja um pouquinho constrangedor, porque a gente queria conhecer você que nos visita. E eu sei que talvez você tenha entrado por ali dizendo: será que vai ter aquele momento chato de identificar visitantes? Mas eu queria antecipadamente, como todos os domingos a gente diz, pedir desculpas e explicar. Você está vendo? Nós cremos que somos uma igreja familiar. Nós queremos apoiar uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, nós queremos conhecer uns aos outros. Por isso as nossas luzes não se apagam durante o culto, por isso é tudo às claras, porque é uma coletividade, é uma família espiritual adorando ao Senhor. E nessa nossa convicção, além de ser de bom tom, além de ser educado, nós não gostaríamos que você entrasse aqui e saísse com a sensação de que você não foi visto. Por isso eu convido os membros da igreja a olhar à sua volta, no seu banco, para trás, dos lados, à frente, e se encontrar alguém que você não conhece, dá as boas-vindas. Se é porque você não conhecia e é membro da igreja, aproveita e diz: muito prazer, que bom que servimos juntos. Se é um visitante, dá as boas-vindas e ajuda essa pessoa a levantar uma mãozinha assim, porque aquela turma ali dos coletes quer te dar um presentinho e dizer que você é muito bem-vindo, tá bom? Dentro desse presentinho tem uns mimos, tem um doce, tem algumas coisas e tem uma ficha, que se você quiser caminhar conosco, tiver interesse em conhecer mais desta igreja, desta família, você preenche e devolve exatamente para essa pessoa aí dos coletinhos, aí dos coletes azuis. Ou é verde, né? Acho que é verde, né? Está mais para verde do que para azul. Tá bom? Você devolve. E a gente então vai fazer contato contigo durante a semana e te acompanhar naquilo que for possível, naquilo que a gente puder. Deus te abençoe, tá bom? Seja muito bem-vindo, você que está conosco, tá bom? Eu quero convidar agora aqui os que vão para a Amazônia domingo que vem, tá longe, mas é que eles vão sair de Rio Verde praticamente no sábado, porque o voo para Manaus decola cedinho. Então, os que vão para a Amazônia, só tem você, João, cadê os outros? Mas se você é um dos que está na caravana que vai para a Amazônia, vai ser uma caravana especial de líderes, João? Só veio você hoje, mas tem mais gente da igreja. Tem o Maciene, tem o pastor Jefferson. Isso, pastor Jefferson. E nós vamos orar por você e pelos outros. Qual é o número da viagem em ordem, que você já foi lá? Essa será a 18ª. 18ª. Tem gente que não tem nem 18 anos de vida, ele já foi 18 vezes no projeto Amazônia. Daqui nós vamos sair com 3 pessoas da igreja, mais o pastor Suedi, de Montevideo, o vice-moderador de Acreúna, né, vai conosco também. Então nós somos em 5. Daqui vamos encontrar 26 pastores do Brasil inteiro lá. Isso, essa é uma viagem que acontece todos os meses de junho, principalmente com pastores. É uma viagem de quase 10 dias no Projeto Amazônia. Você que não conhece o projeto, nós temos lá hoje um barco nessa região, em outra região nós temos um outro barco e estamos, como batistas brasileiros, comprando, agora já foi encomendado, já está contratado, já está em produção um terceiro barco. E esse primeiro tem uma capacidade para 35 pessoas, vão médicos, vão outros profissionais, vão dentistas, e visitam as comunidades, não apenas pregando o evangelho, mas também fazendo essas ações de compaixão e graça. A Amazônia é linda e o trabalho que é feito lá é mais lindo ainda, tá? Então, se você nunca foi,
coloca aí no seu coração o desejo de participar e me procura depois, ou o João, ou outras pessoas que já foram, para ter informações. Essa é a primeira desse semestre, né? Mas no segundo semestre já temos uma outra viagem dessas agendada. Vamos ficar de pé e orar pelo João, pelo Marcelo, que não está aqui, pelo pastor Jefferson, que também não está aqui, por todos os outros que irão. Pai, no nome de Jesus, nós dedicamos a vida desses teus servos em mais uma viagem missionária. Que o Senhor os use, que o Senhor proteja de qualquer enfermidade ou acidente, e que a ação deles lá possa de fato glorificar ao Senhor. Especificamente o irmão João, que o Senhor use para despertar qualquer líder que ainda não está desperto para a grandeza da obra missionária, para a importância dela. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar? Obrigado, João. E eu quero orar por outro motivo agora, não sei se exatamente nesse momento. Nós estamos com um movimento de transição lá na congregação da Promissão. Nessa semana a gente começa então a nossa capelania com caminhoneiros no Posto Mali, ali na saída para Jataí, tá? E aí os nossos obreiros ali da Promissão estão vendo uma transição exatamente agora, no culto de agora. O pastor Ednildo está entregando o bastão, entregando a liderança daquela congregação para o jovem Cleomar, um seminarista. Vamos trabalhar no chamado dele, no complemento da formação dele, tá? Quando falo de jovem, mas não é de 18 anos, então jovem de 40, tá bom? Ele então está assumindo a nossa congregação ali na Promissão. Um tempo muito bom, porque vai trazer um renovo para a congregação, e nós vamos poder então ter o pastor Ednildo, como já foi discutido em outros momentos da igreja, exclusivo para capelanias. O pastor Ednildo será um grande apoio nas nossas capelanias nos 2 hospitais, e agora com tempo praticamente integral na capelania com caminhoneiros. E aí nós sonhamos em começar logo agora, de imediato, também a 4ª capelania, aliás, terceira, mas em 4º lugar, em 4 lugares, que é uma capelania com presidiários, com pessoas que estão cumprindo pena de detenção da liberdade, tá? Então, explicando melhor o nosso projeto com caminhoneiros, nós reconhecemos que é uma das principais categorias da cidade de Rio Verde. A gente até tem uma máxima, né, que sem caminhão, o Brasil para, porque tudo que a gente recebe, desde a sua compra da Shopee, transporta por caminhão, certo? Quem é caminhoneiro aqui? Levanta a mão aí. 1, 2, 3. Caminhoneira. Uma caminhoneira ali. Muito bem. São pessoas que têm vivido uma grande pressão nesse tempo do Brasil. A gente tem brincado, tem usado uma expressão que precisa ser entendida no contexto, que não há discriminação de pessoas, mas até um guarda de recepção às vezes humilha o caminhoneiro. É uma classe que tem sofrido bastante, é uma classe que tem seus vícios, tem suas grandes tentações, tem os seus problemas, uma classe bastante afetada pela depressão, por alguns vícios e outros males, e nós queremos abençoar essa classe, e ela tem uma grande vantagem. É que o caminhoneiro que ouvir o Evangelho, ele pode viajar todo o Brasil e levar esse Evangelho. Nós não vamos atender os caminhoneiros daqui de Rio Verde, porque eles estão no posto de passagem praticamente. Nós vamos abençoar, então, diversas outras pessoas nessa profissão pelo Brasil afora, tá? E aí, simbolicamente, eu quero convidar o irmão Edson para vir aqui, tá, irmão Edson? Você é simbolicamente, porque o irmão Edson hoje, era o outro Edson, mas pode vir os dois. Confundiu aqui, né? Tem muito Edson, mas pode vir também Edson para não ficar assim de mico, né? Para pagar o mico completo. Vem para cá. Tá bom, Edson e Edson, vem para cá, tá? Eu estou chamando esses dois simbolicamente, porque o meu Edson lidera os homens, e são os homens, e vou chamar os caminhoneiros, pronto, para não ficar só você aqui, Edson, os caminhoneiros, venham para cá os caminhoneiros, tá bom? Todos os caminhoneiros. E aquela caminhoneira ali, venham para cá. Isso, olha só, pai e filho ali, de caminhão. Pode subir aqui, por favor. O irmão Edson, ele representa muito bem esse movimento, porque os homens construíram, isso aí, pode subir todo mundo aqui. Os homens construíram um ônibus.
Esse ônibus, então, formalmente será inaugurado no sábado, com atendimento médico, com atendimento odontológico. Você que é profissional dessas áreas de saúde, já procura aí, me procura, tá? Para ficar mais fácil, me procura. Vai ser assim com esse atendimento, semelhante ao que aconteceu na Amazônia, que nós vamos começar o nosso serviço ali no Posto Mali. E você sentou, mas eu vou pedir para ficar de pé novamente. E eu mesmo vou orar por essa turma bonita aqui, tá bom? Pai, no nome de Jesus, através desses que exercem essa profissão tão importante, que estão aqui, abençoando a vida deles, nós queremos abençoar todos os caminhoneiros, Pai, e dedicar ao Senhor essa capelania que começa agora. Estendemos as nossas mãos para o bairro Promissão e abençoamos a transição que está acontecendo lá. Que o Cleomar seja ungido pelo Senhor, Pai, para de fato liderar aquela congregação num renovo, num crescimento, numa novidade de projetos ali, Pai. Ao mesmo tempo, oramos com as nossas mãos, com os nossos corações voltados para a promissão pelo pastor Ednildo, que não estando presente, mas nós pedimos que também o Senhor o unja, tanto quanto pastor, quanto psicólogo, para abençoar a vida de todos esses caminhoneiros que serão atendidos, Pai, ali no Posto Mali. Ó Deus, nós oramos pelo evento de sábado, que tenha a Tua boa mão, que o Senhor nos abençoe e que de fato marque um novo tempo, um novo ministério para esta igreja e que todas as vidas alcançadas possam espalhar as boas notícias do Evangelho por todo este Brasil. Oramos, Pai, dedicando esse ministério ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Deus abençoe, mas temos aqui um caminhoneiro que acho que vale a pena perguntar. Segura aqui, Luiz. O senhor foi caminhoneiro por quantos anos? 60. E o senhor tem quantos de vida? 78. 78. Vou ficar com 78, tá? Tá bom? Vou ficar com essa conta aí, tá bom? Nós temos nessa parte aqui de introdução, meus irmãos, eu sei que ela está se alongando, mas faz parte. Nós temos um evento que eu queria destacar na sexta-feira, dia 12, começou no ano passado e vai virar tradição pelo jeito, que é a pizza dos solteiros, tá bom? É dia dos namorados, mas para você não ficar triste se está sem, então tem a pizza dos solteiros, dia 12, como vai ser numa casa, numa residência. Você entra em contato conosco no WhatsApp, ou nos grupos, ou no direct do Instagram, e a gente te passa o endereço para questão só de segurança, tá? Mas todos são muito bem-vindos. No ano passado nós fizemos 126 pizzas, não sei quantas faremos este ano, mas será uma grande bênção, não deixe de ir. E a gente abre exceção, sim, para namorados, para casais, para adultos também são convidados a estar conosco lá, tá bom? E, desculpe, só mais um aviso, tá? Com essas ideias de viagem da Amazônia, os nossos irmãos Flávio, Túlio, Jafé e quem mais? O Eurípides, mais uma vez estão nos abençoando com um lanche para a gente não ter que sair daqui para outro lugar, e os recursos arrecadados serão utilizados por eles na viagem que eles vão fazer na Amazônia, a viagem de agosto. Hoje é o que vocês aprenderam a chamar aqui de caldo de Raabe, tá bom? Depois você pergunta aí por que é de Raabe, se você não entendeu a correlação, tá bom? Deus nos abençoe. E nós vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos começar uma nova série, meus irmãos, hoje. Até domingo passado nós estávamos pensando numa série de reflexões com o tema Aliviando a Bagagem. E se você prestar atenção, as nossas últimas séries de reflexões, de estudos bíblicos, elas foram assim de um caráter meio psicológico. Falava de problemas nossos, falava dos nossos dilemas, da nossa alma. Mas hoje nós vamos começar uma série que foge totalmente dessa linha de problemas da nossa alma, de nossas necessidades. Nós vamos pensar em propósito, nós vamos pensar numa série de reflexões sobre chamado. E a gente tem um conceito muito popular de chamado, que é prejudicial. É a ideia de que chamado implica em deixar tudo. A ideia de que chamado está simplesmente relacionado com a grande comissão, embora todo chamado envolva a grande comissão. Os irmãos estão indo para a Amazônia,
E o Projeto Amazônia, como nós conhecemos hoje, a reestruturação dele, o crescimento que ele tem hoje, começou em 2016, quando um casal de dentistas, André e Germana, com eles trabalhavam 12 dentistas em São Paulo. E eles eram voluntários da Cristolândia, eram voluntários na Amazônia, e um dia, numa das viagens da Amazônia, eles decidiram não voltar mais. Decidiram ser dentistas voluntários, sem exatamente saber como iriam sobreviver na Amazônia. Eles haviam escutado histórias e presenciado histórias terríveis, como a história do Simon, que andava com um vidrinho de dipirona no bolso para pingar no dente quando doía muito. Eles mesmos já tinham atendido situações como eu vi algumas vezes também nas viagens, de ter que dizer para a criança: escolha o dente que está doendo mais, porque eu só posso fazer tratamento em um, mas você tem 3, tem 4, escolhe o que está pior. Então eles decidiram ficar lá. Eles foram vistos, eles são batistas, foram vistos pela Junta de Missões Nacionais e então passaram a ser nossos missionários. Mais tarde, o doutor André, o dentista, fez seminário e hoje é pastor André. Essa é a história mais comum de chamado. Você larga tudo e vai servir ao Senhor. Mas não é a história que funciona, por exemplo, no Vietnã. Uma pessoa que não tem outro trabalho é vista como um preguiçoso. É vista como alguém que não faz muita coisa. Eu acredito que é um pouco da visão aqui. Eu mencionei para os irmãos que vou voltar a atender como psicólogo, até pensando que a ideia de um pastor que não faz nada não é muito adequada para uma cidade que trabalha tanto, que todo mundo trabalha. Então terei também a minha outra profissão. Pois é, nem todo lugar a dedicação de tempo integral funciona. Mas não é só porque há mudanças de interpretação a depender do lugar do mundo. É porque nós estamos aqui num grupo talvez de 400 pessoas ou mais. Quantos pastores? Praticamente eu. Só eu sou chamado? Cada um é chamado. Nós vamos pensar nisso. E nisso, embora não seja um tema psicológico, eu espero que você encontre propósito e que o propósito te faça vencer todas as suas dificuldades que você enfrenta hoje. E nós escolhemos pensar nessa nossa série de reflexões sobre chamado, não na teologia do chamado, não nos versículos, nos textos bíblicos comuns sobre chamado, mas nas características de quem é chamado e não precisa dar tempo integral. E nós vamos começar estudando a vida de Joquebede. Eu te convido a abrir no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. O nome de Joquebede não é citado no texto, mas é dela que está sendo falado. Diz assim, como você pode acompanhar também no Data Show: um homem da casa de Levi casou com uma mulher, repito, em outros textos a gente sabe o nome dela é Joquebede, da mesma tribo. Versículo 2, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Só que volta no capítulo 1, versículo 22. Volta no capítulo 1, versículo 22. O faraó deu uma ordem a todo o seu povo dizendo: joguem no Nilo, matem afogados todos os meninos hebreus que nascerem. Quantas meninas? Deixem viver. E aí volta agora para onde a gente estava, capítulo 2, versículo 2. Aquela mulher ficou grávida e deu à luz ao quê? Um filho. E pela lei do Egito, ela tinha que matar o seu filho afogado. Se ela não fizesse, a própria parteira, não era obstetra naquele tempo, teria que fazer isso. Só que ela viu que o menino era bonito, e não é somente uma questão estética.
Porque toda mãe acha seu filho bonito, mesmo que tenha cara de joelho, mas toda mãe acha bonito. É mais do que beleza, ela viu um propósito, ela viu algo naquele filho. E não podendo escondê-lo, ela o escondeu, como está no versículo 2, durante 3 meses. 3 meses, batendo em panela para ninguém ouvir o choro do menino. 3 meses, sem levar o menino para pegar sol. 3 meses, sem fazer chá de bebê, chá de fralda, chá de nada, porque ela tinha que esconder. Mas não estava dando mais, versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. E aqui, o Espírito Santo levou Moisés, que é quem está escrevendo a sua própria história, inspirado por Deus, a um detalhe interessante. A palavra cesto, da forma como está aqui, só aparece 2 vezes na Bíblia. Uma é aqui, a segunda é a Arca de Noé. Aquele cesto era como a Arca de Noé. Era uma preservação da humanidade, era uma preservação de algo muito importante. Moisés vai ser aquele que vai ser usado por Deus para preservar o seu povo, não da morte, mas para preservar a fé do seu povo. Mas ali havia um plano. Versículo 4. Ela coloca o menino todo protegido no rio, ela está cumprindo a lei, mas de uma forma diferente. E ela tem um plano. A sua irmã, Miriam, é o nome dela, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Ela tem fé de que aquele jogar o menino no rio, que obedece à lei, vai ser usado por Deus para de alguma forma preservá-lo. Sim, ela está obedecendo à lei com a intenção de preservá-lo. A história conta diversos episódios, a história da humanidade conta diversos episódios assim. Talvez o mais conhecido seja o do irmão André, que no auge da chamada cortina de ferro, domínio absoluto do comunismo sobre a antiga União Soviética, atravessava fronteiras da Alemanha para lá, levando Bíblias. E ele assumiu um compromisso de jamais esconder as Bíblias. Ele assumiu um compromisso de fé de jamais mentir. E quando os guardas o barravam no seu famoso Fusca azul e perguntavam: o que você leva? Ele respondia: o que você está vendo. E antes ele orava: Senhor, assim como o Senhor um dia abriu olhos aos cegos, que hoje o Senhor feche olhos de quem enxerga e que eles não vejam as Bíblias. Aquela mulher está tendo uma atitude como essa, de fé. Ela cumpre a lei, com alguns cuidados, mas aquele menino morreria se nada acontecesse. Ela tem fé. E versículo 5, a sua fé é honrada. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Mas ela, logo a filha de Faraó, viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das crianças fosse buscá-lo. Não menciona choro. Talvez o menino tenha aprendido a não chorar em 3 meses. E abrindo o cesto, viu a criança. O historiador Filo, agora o menino está chorando, o historiador Filo diz que aquela princesa era estéril. Não temos como confirmar além do relato de Filo. Mas agora, vendo o menino chorar, ela, que não podia ter filhos, segundo essa corrente da história, teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Não é um menino egípcio, é o menino dos hebreus.
os que meu pai criou uma lei para mandar matar. Então Miriam apareceu e disse: a senhora quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A mãe, ao entregar o menino no rio, sabia que deixava de ser filho dela, sabia que não teria expectativa diferente. E a menina disse: vá. E Miriam foi e chamou Joquebede. Então a filha de Faraó lhe disse: leve este menino e o amamente para mim. Cuide dele para mim. E eu darei a você o salário. A mulher então pegou o menino e o criou. Por quanto tempo? Atos capítulo 7, 22, nós não vamos ler, mas você pode conferir depois. Diz que Moisés foi educado em toda a cultura e tradição egípcia. Diz que Moisés foi criado como um egípcio. Portanto, o que Joquebede teve foi o período de desmame, o período de primeiros anos. Ela não entregou um filho criado de 18 anos, ela não entregou um adolescente. Inclusive, essa é a ideia de todas as tradições judaicas, essa é a ideia de todas as tradições dos historiadores, que ela cuidou dele por cerca de 5 anos no máximo, entre 3 e 5 anos. Quando o menino já era grande, portanto, quando ele tinha por volta aí dos 3 a 5 anos, no máximo 5 anos, ela o entregou para a filha de Faraó. E olha aí o que está bem escrito no versículo 10. Ela o entregou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Não tem mais a mãe, não tem mais a irmã, não tem mais as cabanas hebreias. O que tem agora é o palácio. O que tem agora são os tutores, são os sacerdotes, são os sábios, são os matemáticos que vão cuidar daquele menino. Ele agora vai participar dos rituais, dos sacrifícios, dos cultos do Egito, em que tudo era divindade. O Nilo é o sangue de um deus, animais são deuses, o próprio Faraó é Deus, os astros são deuses, é isso que ele vai cuidar. Mas, naquele tempo, de 3 a 5 anos, Joquebede todos os dias, é o que a gente imagina, falava da tradição oral. Moisés é considerado o autor do livro de Gênesis, e de quem ele ouviu a história da criação, o primeiro dia da criação, o segundo dia da criação, o terceiro dia. Moisés é considerado o autor de todas as histórias de Gênesis, de quem ele ouviu sobre Abraão, de quem ele ouviu sobre Isaac, da sua mãe, enquanto tinha no máximo 5 anos de idade. E tudo que ele ouviu com 5 anos no máximo, agora vai ser confrontado. Lembra da polêmica que tivemos recentemente do pastor André Valadão dizer que é melhor deixar seu filho vender picolé na praia do que mandar para a faculdade, porque a faculdade detona com seu filho? Os professores de história, principalmente, os professores de áreas mais críticas da história, porque os mais cientistas não questionam, é mais das áreas mais críticas, vão detonar com a fé do seu filho? Joquebede entregou o seu filho com 5 anos para um contexto desse. E nada mudou no coração de Moisés. Com 40 anos de idade,
ele tenta ajudar o seu povo. Ele foge, porque tenta fazer na sua própria força. Atos capítulo 7, depois você lê toda a história em Atos 7, diz que Moisés entendia que o privilégio de ter sido criado no palácio, entendia que o privilégio da educação que ele teve, tinha um propósito, e que ele poderia ser usado por Deus para abençoar o seu povo, que era escravo do Egito, que era servo de Faraó. Nada do palácio, nem o harém, nem as riquezas, nem quaisquer outros prazeres, desviam Moisés de quem ele era. Moisés vai se tornar, ainda que medroso aos 40, vai se tornar, aos 80, o grande libertador. Eu não sei se você está entendendo onde é que eu quero chegar, imagino que sim. Porque quero chegar, lembra que a gente está conversando sobre chamado, está lembrado? E a gente está acostumado a pensar no chamado para ser Moisés, para ser o libertador, para ser o grandão, para ser o cara que vai revolucionar. E geralmente a gente esquece que só existe Moisés porque existe um chamado para ser formador. E aí esquece que é mãe, tá? A partir de agora esquece a palavra mãe, porque não é papel só da mãe formar. Mas sem a formadora Joquebede, não haveria Moisés. Citando ainda a mãe, sem a mãe de John Wesley, não haveria a renovação do metodismo. Citando ainda a mãe, eu sei, sem a mãe de Lincoln, não haveria a força americana que existe no mundo. Lincoln disse: tudo que eu sou, eu devo à formação que eu recebi. E parecido com a história de Moisés, a mãe de Lincoln também faleceu cedo. Mas repito, embora eu tenha citado mais 2 exemplos de mãe, esquece que é mãe, esquece e lembra que é um chamado para ser formador. Pastor, não sei qual é o meu propósito. Eu quero te apresentar um. Pastor, não sei qual é o meu chamado. Eu quero te apresentar ser um formador, um discipulador, uma pessoa que vai fazer diferença formando. Há pelo menos 4 coisas que eu queria destacar na vida de Joquebede, que vale para você mãe, para você pai, para você jovem que nem casou ainda, para qualquer um de nós. A primeira coisa, Joquebede não sabia que Moisés seria Moisés. Ah, meus irmãos, se você souber que seu filho vai ser Moisés, se você souber que aquele seu funcionário hoje, que dá um trabalho miserável, pode se tornar no seu principal gerente, o que é que você vai fazer? Investir. Tem até uma pergunta muito forte para quem trabalha com pessoas, que é: se seu funcionário chegar para você e disser: olha, eu recebi uma proposta para sair, e você não for capaz de cobrir a proposta, deixa ele ir. Deixa ele ir. Não vai fazer falta. Agora, se você pensar, eu tenho que segurar esta pessoa porque vale a pena. Mas Joquebede não viu em Moisés alguém que valia a pena. Ela viu um menino bonito e pela fé. Ela não viu resultados. Ela viu potencial antes dos resultados. Sim, a gente corre o risco de, ao formar pessoas, perder tempo e dinheiro. A gente corre o risco de investir na vida de alguém e ser inútil, ou porque a pessoa não aproveitou as oportunidades, ou porque abandonou você. E de novo, pegando uma frase do movimento corporativo, diz: o risco
de treinar alguém para ir embora é menor do que o risco de não treinar e a pessoa ficar incompetente, ficar de qualquer jeito. Mas abandonando a visão corporativa, ou melhor, deixando de lado e voltando para a ideia de Joquebede, ela viu potencial antes de resultado. Para sermos formadores, e há um chamado para cada um de nós para sermos formadores, nós precisamos ver da mesma forma, potencial. Eu posso citar meu filho, eu fiquei muito contente de ver o Lucas fazendo um solo de guitarra hoje. Acho que foi o primeiro que eu vi, eu acho. Eu nunca imaginei, eu que sou tão avesso à música, eu que músicas são tão incompatíveis, que um dia eu teria um filho músico. Mas um dia o meu filho disse: pai, eu quero que o senhor compre um curso de violão. Eu pensei, não vai dar em nada. Mas é melhor comprar do que ele ficar aqui no meu ouvido o tempo todo. Sim, é lógico que eu apostei mais do que isso, estou sendo um pouco irônico aqui. Mas entende? Ver potencial antes de resultado foi o que Joquebede viu. Não desista. Veja as pessoas que Deus coloca à sua frente como potenciais de formação de liderança, como potenciais de investir em alguém que pode no futuro fazer a diferença neste mundo. A segunda coisa que Joquebede tinha muito, muito claro era o senso de urgência. 3 ou 5 anos. É pouco tempo, meus irmãos. É muito pouco tempo. Joquebede vivia sob a pressão de dizer a qualquer hora: a princesa vem e leva esse menino. Eu tenho o tempo que for, cada dia conta para ensinar. Cada dia conta, uma noção de urgência que nos falta. Falta isso nos nossos dias para exercitarmos o propósito de Deus nas nossas vidas, nos falta essa noção de urgência que é para agora. Você já imaginou? Faz assim, eu não quero ser pessimista, por favor, nem estar compartilhando notícias fake de forma alguma, não é isso. Mas dá uma olhada nos últimos anos do mundo. Dá uma olhada nas crises, nas guerras, nas possibilidades de crise econômica nos próximos anos. Dá uma olhada, apesar de tecnologia, apesar de avanços nisso ou naquilo. Sem ser pessimista, sem ser profeta do caos. Mas se a gente for pensar bem, há uma coisa que a gente vai perceber, é que nós temos que ser urgentes. Nós temos que ter urgência. Porque não é exagero pensar no pior nos próximos anos. Eu repito, não quero ser profeta do caos e nem estou espalhando algo específico, mas lembrando que, de fato, se a gente olhar a curva não está subindo, a curva está descendo, mundial. Nós temos uma urgência e nem sempre temos percebido isso, da necessidade de formarmos, de influenciarmos. A Joquebede percebeu, ela disse: eu tenho 5 anos e eu vou aproveitar. Cada dia eu vou aproveitar. Terceiro, parece que a coisa que mais Joquebede ensinou, e essa é a coisa que mais nós devemos formar, é que Joquebede ensinou identidade, ensinou caráter de tal forma que Moisés jamais esqueceu. Como príncipe, Moisés tinha um harém à sua disposição. Como príncipe, ele tinha riquezas à sua disposição. Como príncipe, ele tinha poder à sua disposição. Mas o seu caráter, 5 anos, estava formado para ser quem ele era. Dos tempos do Orkut, aquelas mensagens de PowerPoint animado. Hoje você faz vídeos com IA, hoje você faz vídeos no TikTok instantaneamente.
Mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente tinha PowerPoint animado, com fundo musical, e era diferente dos vídeos de hoje. Desse tempo, eu lembro de uma historinha de um filho que estava às 10 horas da noite pescando com seu pai. Ele pescou um peixe que, pela lei, só poderia ser pescado no dia seguinte. Até aquele dia, imagina, até 30 do mês era proibido pescar aquele peixe. Dia 1º era permitido. E ele pescou aquele peixe 10 da noite no dia 30. E seu pai olhou para o peixe e disse: solte. É proibido pescar esse peixe. Mas pai, não tem ninguém vendo. Tem sim. Deus está vendo e você está vendo o que você faz. Tem sim, você está vendo. Mas pai, 2 horas, pai. Filho, o peixe vai morrer se você não soltar logo. Está proibido pescar esse peixe. Solta. Nunca mais aquele filho pescou um peixe igual. Mas aquilo fez dele um profissional diferente, um marido diferente, fez dele uma pessoa diferente. Com certeza foi isso que Joquebede ensinou para Moisés, porque é isso que Moisés vive. É caráter, é identidade. Mas acima de tudo, ou melhor, para fechar, Joquebede ensinou para Moisés a viver sem ela. E a gente volta para o ambiente corporativo. Eu liderei, só para como exemplo, eu liderei um grupo de call center na Junta de Missões Nacionais. Entre os diversos projetos que eu liderava, um era de call center. E sabe qual era a coisa que mais me alegrava? Nesse exemplo aqui, me permita um exemplo particular, um exemplo pessoal. Era quando alguém daquele call center arrumava um emprego melhor. Era quando alguém daquele call center saía, como a Thaisa saiu dizendo: eu entrei menina, saí mulher daqui. Eu estou preparada e estou indo para um novo desafio, porque agora eu dou conta. A gente sempre pensava naquele call center e era assim que a gente contratava naquela época, dizendo: você está sendo contratado e sabe qual é o nosso desejo? Que você não fique aqui. Que você dê o seu melhor, nós vamos te ajudar a crescer, mas o nosso desejo é que você não fique aqui. Que você, ou aqui na junta, ou em outro lugar, encontre coisa melhor. A formação precisa incluir a autonomia. Eu fico muito frustrado quando eu vejo um líder dizer: eu ajudei tanto tal pessoa e tal pessoa não reconhece. E daí? E daí? Deixa crescer. Deixa ser livre. Joquebede criou um filho para uma princesa, não para ela. Você consegue imaginar isso? Que exemplo forte. A mãe criando o filho que é dela para outra. Consegue imaginar? Ela fez. Ela fez. E sabe por que nós vamos começar essa série? Porque nós queremos te ajudar a encontrar o seu lugar no reino de Deus. E o seu lugar pode ser um formador. E um dos nossos projetos como igreja, a partir de 1º de agosto, é o nosso seminário para a formação de liderança. Você não precisa ter um chamado para ser pastor ou missionário para se matricular. Você pode ser um formador e se matricular. Ele não vai ter o foco no pastor, ele tem o foco em você, que é líder. Então acompanhe as nossas informações, mas 1º de agosto, você pode se matricular ou em todas as disciplinas, ou numa só. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar de história da igreja, vamos falar de introdução à teologia, introdução à ética, introdução bíblica e didática. Só quer ser um professor melhor? Se matricula no curso de didática. Você tem uma sede de teologia? Se matricula no módulo de introdução à teologia.
Você tem curiosidade sobre a história da igreja? Se matricula no módulo História da Igreja. Isso vai te ajudar a ser um líder melhor. Não um pastor, necessariamente, mas um líder melhor. Fechando o merchan, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e a pensar: quem te ajudou a ser quem você é hoje? Quem te ajudou a ser o profissional que você é hoje? Quem te ajudou a ser a pessoa que você é hoje? O empreendedor que você é hoje? Quem te ajudou? E eu quero te desafiar, se essa pessoa estiver aqui, a você se levantar e ir até ela e agradecer. Se ela não está, eu quero te desafiar a pegar seu celular agora está bom, eu permito, não está permitido, a pegar seu celular e mandar uma mensagem para essa pessoa. Eu tenho um nome, eu já agradeci muitas vezes a ele: Simval Coelho Marinho. Tudo que eu sou, de conhecimento, de visão, eu aprendi com Simval Coelho Marinho. Tudo. Sim, a gente vai evoluindo e vai aprendendo coisas novas. Mas quando eu penso no nome, é Simval Coelho Marinho. Talvez seja seu pai, talvez seja sua mãe. Eu repito, você pode se levantar e até essa pessoa, se você quiser agora. Se não, pega o celular e manda uma mensagem. Diz: olha, eu estou aqui e eu quero agradecer por tudo que você investiu na minha vida. Depois eu te conto por quê, mas eu quero agradecer pela forma como você foi usado por Deus na minha vida. Muito obrigado. Faz isso. E a segunda oração: quem vai ser seu Moisés? Quem você pode formar? Da igreja, da sua empresa, da sua vizinhança, quem Deus colocou na sua vida e que você pode abençoar essa pessoa, formando, ensinando. Você não é obrigado a ser Moisés, você não precisa ser chamado para ser Moisés, mas você é chamado para formar. Talvez ninguém nunca vá saber que foi você. Talvez ninguém nunca vá saber do que você fez. Como a história de Joquebede é contada sem sequer citar o nome dela. Mas não há Moisés sem Joquebede. Mais uma vez, usando um exemplo pessoal, não há Milton Montes sem Simval Coelho Marinho. Escolha alguém. Veja potencial antes de resultado. Veja urgência. Forme caráter. E forme pessoas para serem livres, autônomas. Esse é um chamado. Você não tem que largar tudo. Você tem que exercer o seu chamado. E eu sei que talvez você esteja achando que já investiram tanto em você e você não tem dado o devido retorno. Eu sei que essa mensagem pode ser um peso para alguns aqui que estão pensando: eu fui Moisés, eu fui criado por Joquebede e joguei tudo fora. Eu estraguei tudo. Não estragou. A única riqueza que ninguém rouba, a única riqueza que nunca se perde é conhecimento. Terras você pode perder, 2, 3 safras ruins você pode perder tudo, você sabe disso. Rebanho você pode perder, uma praga, 3 anos ruins você pode perder tudo. Emprego você pode perder. A riqueza que ninguém tira de você é conhecimento. Se você está se achando como alguém que recebeu muito e não tem dado o devido resultado, hoje é o dia de você dizer: eu quero exercer o meu potencial. Eu quero exercer aquilo que eu sei que eu posso. Eu quero fazer valer a pena
porque investiram na minha vida. Você pode tomar essa decisão. E convictos desse chamado, nós vamos dizer que estamos rendidos ao Senhor. Antes de nos rendermos a Joquebede, a Simbal, a qualquer outro mentor, nós nos rendemos a Jesus. E a nossa oração vai ser: Senhor, toma-me nas tuas mãos. Vem limpar, vem renovar, e vem me fazer ser aquilo que eu posso ser. E sabe qual é a grande vantagem? É que escura tudo. Sim, eu não quero ser simplista, por favor. Não me veja como simplista. Mas uma solução para essa ansiedade que você carrega, sabe o que é? Ser útil. Ter sentido. Uma solução para essa depressão que não te deixa, sabe qual é? Ser útil. Ter sentido. Esse medo que não te abandona, sabe qual é uma solução para ele? Propósito, significado. Sim, sem ser simplista demais, respeitando a dor de cada um, respeitando a gravidade da dor de cada um. Sim, respeitando isso. Mas propósito é também uma forma de cura. Vamos cantar e nos render ao Senhor?